só os pontos, não vai em campo. Para não ter vaia. Não tem vaia, não tem nada, eu vou treinar, arrumar o time, mas ganhei os 3 pontos. Porque quando vai, o torcedor espera uma apresentação melhor. Tem justificativas? Tem, poupou, fulano, Beltrano, não era o time, né, o principal, o mais forte. Tem. Mas mesmo assim, a apresentação contra um adversário como esse tinha que ser melhor. Aí foi praticamente a mesma história contra o Goiás. O placar é pequeno, não pode tomar um gol desse time. Enfim, aí tome vaia e o que é pior, é por isso que o torcedor fica preocupado, porque não passa confiança. Este time aí não vai ser esse que vai jogar as oitavas, tá? Será do final de junho a começo de julho. Isso. Até lá tem um mês para todo mundo ir jogar as eliminatórias, voltar, Arrascaeta, etc. Evidentemente, não tem nenhum problema médico, será um outro time. Agora, falta um mês. Essa amostra que a gente teve aí, de Goiás e agora, não dá para confiar que esse time passa nas oitavas, dependendo do cruzamento que vier pela frente. Você tá falando aí de uma o torcedor fica preocupado. Agora, acho que vai ser um outro Flamengo até o final de junho, já com todo mundo, até lá ele porque vai ter o quê? Mais umas 5 ou 6 rodadas do Campeonato Brasileiro. Né? Tem um mês pela frente, mas o Arrascaeta vai embora, volta e tal. E a gente... Tudo bem, o Paulo Souza não conseguiu ainda ter todo mundo para a gente ver qual é esse time... Seria esse 11 que a gente costuma falar, ideal, etc. Não teve. Vai ter um mês para isso. Mas o problema é que o torcedor que estava ali ontem queria, no mínimo, ver um placar melhor e uma apresentação melhor. Uma atuação mais convincente, o que não aconteceu. O torcedor está clamando por uma atuação melhor. Aliás, então vamos lá, Pascoal, é o seguinte. O goleiro falha, a torcida vaia, o treinador inventa, o time ganha, mas não convence. E tudo isso no Flamengo é o quê? Isso é normal, porque é notícia antiga. Parece música do Cazuza, né? Eu vejo o futuro repetir o passado. Suas ideias não correspondem ao fato. As ideias do treinador não correspondem ao fato do time dentro de campo. Mas o tempo não para, hein, E o tempo não para. O Flamengo revive a música do Cazuza. Mas não poderia ser normal, né, Pascoal? Um museu de velhas novidades. Desse time, do investimento. Mauro, não podia ser normal isso. Está sendo. Eu vou falar uma coisa aqui, que é na minha visão. Os jogadores do Flamengo não estão jogando na sua plenitude. Todos os jogadores do Flamengo. A culpa é de quem? Todos os jogadores do Flamengo não estão jogando na sua plenitude. Quando você pega, claro, o Zinho falou, o Palmeiras tem que ser, você tem que tirar, você tem que ter um alvo para ser mirado. O Palmeiras entra em campo, contra, seja lá quem for, os caras dão a vida. Verdade. Não tem parada ruim. O Palmeiras é bicampeão da Libertadores seguido. E entra em campo, decide jogo. Não tem cara feia. Pode perder jogo, como diz o Abel. Nós vamos perder jogo. Pode perder o adversário melhor. Mas os caras dão a vida. Se o Flamengo desse a vida, como deu contra o Palmeiras, contra esse time aí, com todo respeito, se jogasse com aquela aplicação contra o Palmeiras, contra o Sport Cristal, -4 eu não ia nem comemorar. -4 eu não ia nem gritar gol. -4 com esse time do Sport Cristal. Mas é uma variação de humor, há uma variação de temperatura, há uma variação de nada. É um negócio... Vou falar um negócio pra você. Ô, Mica, solta a música do Cazuza aí, pra você ver como é que é, igualzinho o Flamengo. Eu vejo o futuro repetir o passado. Eu vejo um museu de grandes novidades. O tempo não para. Não para. Que beleza, isso é uma poesia. Que coisa maravilhosa. Seu Flamengo. Não para. E vai só transferindo, né? Agora vem o Fla-Flu. Eu fico imaginando... Pressão no técnico. O Zinho sentindo a temperatura da torcida no Maracanã e vendo o fato dentro de campo. Acho que o Zinho queria entrar em campo, não queria, não? Hã? Gente... Deve ter dado uma coceira, vou falar um negócio. Faniquito. Vou falar você. Se o quadril ainda tivesse com aquele molejo... se ele tivesse com aquele molejinho... Tá meio com o quadril travado. Mas se tivesse com aquele molejinho, ele ia entrar. Vontade não falta. Aí só vai transferindo, hein, Zinho, antes de você falar. Vai só transferindo pro próximo jogo. Quase que todos os problemas. A ansiedade continua sendo sendo problemas, transferida. a ansiedade, a pressão em cima do técnico. Agora o Fla-Flu, que o Fluminense tem ido muito melhor do que o Flamengo nos últimos encontros. Aí fica a mesma coisa. Mas se ele perder, será que ele fica? Será que ele vai cair? Quem que vai trazer?
Não, como é que vai ser esse jogo? O Hugo vai falhar de novo, não vai? Vai jogar a dupla Pedro e Gabigol? Está sendo bom para o Gabriel sair tanto da área? Está sendo bom? Será? Tá ajudando. Talvez o Tite Não possa tá estar gostando, não sei, também. pode ser o Tite gostando de ver. Deve estar gostando do Pedro, Mas né? assim- Porque o Pedro faz gol todo jogo. Então, aí o Pedro está fazendo gol, está muito feliz, falou isso na entrevista ontem, mas daqui a pouco pode ser que o Gabriel que não esteja tão feliz. Por enquanto ele brincou contra o Goiás, pô, tá vendo? Agora o armador sou eu, tô dando passe e tal. Mas daqui a pouco ele não foi contratado para dar assistências. Ele é muito bom em assistência, mas ele sabe que a função dele é colocar para dentro e ele gosta, por isso chama-se Gabigol, né? Foi apelidado de Gabigol. Então, enfim, tem Exatamente. muitas coisas para serem acertadas. Acho que isso aí da dupla não vai ser por muito tempo, não vai ser quando tiver todo mundo ali de volta e tal. Agora sim, com a parada do Arrascaeta, pode ser, depois do Fla-Flu, que aí tem espaço para isso, o Arrascaeta indo lá para a seleção. Mas na volta, não penso nesses dois para o jogo das oitavas, por exemplo. Nesse momento é o Gabisson, é o Gabriel Garçom. Garçom, Não, tá o certo. Gabisson. Ozinho, a gente quer te ouvir. Você estava lá, você participou ontem do programa de lá, você acompanhou de perto, você sentiu o clima da torcida, né? Com relação ao Hugo, a gente vai falar do Hugo, tem que falar, com relação ao treinador, com relação à equipe, você viu o desempenho. A gente aqui, a impressão é, podia ser mais, hein? Podia ter um bocadinho mais com esse Sporting Cristal, que é bem fraquinho. Quero te ouvir, Zinho, vamos lá. Assim, em relação ao jogo, os companheiros já detalharam bem, né? O Flamengo, muita dificuldade para furar o sistema defensivo do Sporting Cristal, que não é lá grandes coisas, mas assim, jogou ali, né, com 3 zagueiros, e aí sim jogou com 3 zagueiros, com os 2 alas voltando e fazendo uma linha de 5. Eu acredito muito que quando um time joga com 3 zagueiros, ele defende com uma linha de 5 e mais 4 na frente. O 5-4-1, defensivamente. E aí, o atacante, o primeiro atacante era o Gonzalez, acho que era esse, ele vinha na intermediária defensiva. E o Flamengo, sem um meia de origem, teve dificuldade para articular o jogo ali no meio, por mais que o Gabigol circula, retorna, volta, mas às vezes ele vem buscar a bola na intermediária. Eu não acho que o meia não precisa fazer isso. Você tem 2 volantes. Como a bola não chegava lá, ele fica agoniado, aí ele não é meia, tá quebrando um galho, até se movimenta errado, porque ele vinha na linha do Thiago Maia e do próprio João Gomes. Tirava até espaço. E esses jogadores com a bola não enxergavam ele na frente para encontrar entre linhas. O primeiro grande lance do Flamengo foi um passe do João Gomes entre linhas para o Marinho, que solta o mini míssil e o goleiro defende. O Marinho, que também não fez um grande jogo, se esforçou, se dedicou, correu, mas com muitas dificuldades para chegar perto daquele Marinho que a gente conhece do Santos. O garoto Lázaro foi o que mais ousou, que mais tentou e prendeu um pouco demais até a bola e teve algumas oportunidades. Uma que o Pedro tentou dar um drible e acabou virando num passe e o Lázaro perdeu o gol. O Flamengo até criou 1, 2, 3 oportunidades no primeiro tempo, mas você vê que não é uma coisa natural. A coisa não está funcionando como a gente conhece esse time do Flamengo, que é encaixado, que já tem um padrão de jogo. É meio pesado o negócio, sai fazendo muita força. Não funcionou. E para piorar, nesse sistema do adversário, que é um time bem limitado, quando esses alas saíam da linha de 5 e se lançavam à frente aí como alas, criaram grandes problemas para a defesa do Flamengo. Aí me chama a atenção, porque a gente está falando aqui, discutindo, quem serão os zagueiros que vão ser titular? Quando tiver todo mundo à disposição, Paulo Souza vai escolher quem? Vai ser o Rodrigo Caio com o Davi Luiz? É o Pablo com o Rodrigo Caio? É o Pablo com o Davi Luiz? Ah, mas se o Felipe Luiz voltar, como vai ser essa formação? Vai tirar o garoto, o Ayrton Lucas, e vai fazer essa coisa da construção? A gente não discute, não debate isso, Sim. mas estava em campo 2 zagueiros que, para muita gente, pode ser a dupla titular. E não fizeram um bom jogo. Sofreram com o ataque ruim, bem fraquinho, do Sporting Cristal. Com a colaboração, claro, da marcação errada dos laterais, de uma recomposição defensiva
que o Gabigol não faz do mesmo jeito, porque não é característica dele. O próprio Lázaro e o Marinho, né, tentando entender o sistema de jogo, tem dificuldade, ponto. Teve dificuldade, vence o jogo, vem a falha do Hugo, imagino como é que está a cabeça desse menino, a pressão, um garoto jovem, que ainda está sendo moldado, lapidado, vivi isso que ele está vivendo, todo o apoio para ele, mas aqui a gente tem que comentar, errou, falhou. E a torcida é paixão, é emoção, não tem essa coisa de toda hora passar a mão na cabeça. Eu, como um ex-atleta, até entendo que falhas como essa vai amadurecê-lo, ele vai ganhar consistência, mas é um momento, como o Mauro falou, não tem outro goleiro para agarrar. Ah, vai botar o garoto mais jovem que ele? Não. Não vai. O Santos não tem condição. E bom,